Vamos voltar num clássico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Então, o espelho, ele é aquilo que você quer confirmação e que ele te diga da sua beleza, daquilo que você teria de positivo e, ao mesmo tempo, ele é aquilo do qual você foge, daquilo que você tem medo. Porque, e se ele me diz a verdade e que eu não sou tão bela assim? Ou que eu não sou tão idealizada assim? Porque a verdade nua e crua, eu já vou te falar agora. Qualquer espelho, ele vai te dizer que você pode até ser bonita ou ser ótimo, mas você não é tudo aquilo que você almejaria ou idealizaria. Porque o eu nunca é igual ao seu próprio ideal. Então, seria muito bom a gente suportar sair dos grupos confortadores e entrar em discussão com pessoas que pensam diferente ou que eventualmente nos critiquem ou critiquem a nossa posição. Em termos de Brasil, a gente pode dizer que a gente está com duas grandes narrativas ou várias formas de compreender o mundo. Dentro disso, o que é saudável para o debate, ter duas maneiras de compreender, a gente tem hoje uma forma muito extremada de um certo grupo de compreender que é muito mais baseada na fantasia do que na realidade de um eventual espelho. Que seja uma fantasia paranoica ou que seja uma fantasia mítica. São duas estruturas de fantasia. Fantasia é um termo muito usado, né, na psicanálise. Sim. Você podia dar uma definição? Olha, o que a gente... Criar uma realidade própria, seria isso? A gente cria uma realidade própria e, mais do que isso, a gente pinta essa realidade de acordo com o desejo do eu e para fugir do desprazer. Basicamente, né, como relembrando aqui o Freud, é como se a gente tivesse ali no início da vida um funcionamento que ele até chamou de princípio do prazer, que é muito simples. A gente busca o prazer e foge do desprazer. E como você faz isso? Com mecanismos psíquicos. Você fantasia alguma coisa que serve de anteparo entre você e a dureza da vida, a dureza do real. Então você vai e pinta aquela realidade de maneira tal que ela apazigue o ego. Dá para dar um exemplo? Apazigue de forma... Assim, é peculiar, mas você pode dizer o seguinte, olha, minha vida tá terrível, mas um príncipe encantado, tudo que eu preciso é conhecer alguém. Então vai chegar aqui um príncipe encantado, ele vai me amar, me proteger, me tirar daqui, vai fazer alguma... É como se fosse a solução mágica. Vamos dizer assim, a fantasia, muitas vezes, ela envolve uma magia. Eu estou dando um exemplo, vamos dizer assim, positivado. O príncipe encantado Salvador. Ou o Messias virá. É uma grande fantasia e ela é compartilhada socialmente. Ou ele já veio, ou ele virá. Ou ele já veio e vai voltar em algum momento. E vai nos tirar a todos daqui. Ela dá um conforto, né, essa ideia. Ela dá um conforto para a angústia. Sempre, lembra, conflito e angústia. Pilares básicos do sujeito. Da vida humana, da condição da própria vida, que brotou num planeta que está girando aqui nesse universo. Então, a gente vai construir uma teia simbólica e imaginária que vai dar conta da angústia desta realidade. Como? Com essas camadas de magias e fantasias e narrativas que estruturem alguma ideia mais suportável desta realidade. Pode ser uma fantasia, por exemplo, de uma conspiração. Como eu falei lá atrás, teorias comparatórias. O mundo está sendo invadido, por exemplo, pelo marxismo cultural. Vamos pegar essa teoria mais recente, muito atual no Brasil. Ela, aparentemente, ela própria traria alguma angústia, certo? Aí você pode falar, não, mas isso não é uma fantasia mágica. Ela é sim, porque eu posso dizer, olha, em vista desta invasão que eu estou chamando de esquerdista ou esquerdopata, então eu tenho uma missão no mundo. E eu tenho a legitimação de uso da violência. Ou eu devo torturar sim, porque era um monte de comunista, por exemplo. Então, me apazigua.
Primeiro eu divido o mundo em duas partes, o bem e o mal. Por exemplo, o comunista e o salvador do Brasil do comunismo. É uma divisão que me ajuda a interpretar a realidade e dá vazão a eu escoar os meus impulsos. Então, isso me organiza a realidade, me tira da angústia de ter que pensar, de ter que coibir minhas forças destrutivas, de ter que conversar, de ter que entender que o problema, por exemplo, da violência urbana e da violência brasileira é muito profundo. Ou o problema da corrupção. Então, a ideia PT é culpa do PT? O PT fez inúmeras coisas e roubou, sim. Isso não há dúvida quanto a isso. Tem prova, tem processo. Isso deve ser investigado, sim, e deve ser punido, sim. É crime. Agora, disso, para você dizer é culpa do PT... eu quebrei o dedo do pé, é culpa do PT, perdi o emprego, é culpa do PT, meu negócio não foi, culpa do PT, o Brasil, culpa do PT, porque o clima, culpa do PT, porque a barragem, culpa do PT, Bolsonaro, culpa do PT. Entende? Então, é muito fácil achar um bode expiatório. E isso é uma prática comum a vários governos, né? Inclusive do PT, Sem dúvida. De criar um inimigo, né? E para você conseguir vencer uma eleição, é uma tática, inclusive, né? Sim, é uma tática narrativa, é uma tática psíquica e narrativa. Mexe com anseios e estruturas nossas que são muito profundos. Anseios de dar sentido para a realidade, de organizar essa realidade. Então, vamos voltar. O problema da violência é muito difícil. O problema da corrupção, igualmente, sim, ele é complicado, sim, ele está em todos os partidos, ele está no jogo. A gente sabe hoje, o Brasil mudou de ponta cabeça. No entanto, aparentemente mudou tudo para não mudar nada. Aquela célebre frase do Leopardo, né? Qual a frase? Essa é a frase? É preciso... Você lembra? Era virada do 19 para o 20. Então, como é que a Itália vai conseguir fazer parte das nações que vão disputar a nova ordenação moderna do Estado-nação? Estava um pouco por fora. Vamos correr. Vamos desmontar a aristocracia. Vamos desmontar a realeza e vamos virar república, que é o processo de democratização e de modernização. Sim, e aí o sobrinho de um nobre entra, faz a revolução tal para estar a favor da república, no mesmo lugar, aspas, aristocrático de manutenção do seu poder e poder pelo dinheiro, pelo casamento. Ele entendeu que o jogo mudou e ele tem que mudar tudo para ficar no mesmo lugar de privilégio. Então, a frase é essa: é preciso mudar tudo se a gente quer que as coisas permaneçam do mesmo jeito. Ironicamente, a gente está vendo, em tão pouco tempo, do novo governo, que, infelizmente, as nossas mais profundas e legítimas esperanças de transformação não se revelaram realidade. Eram esperanças e projeções míticas em cima de uma figura hiperidealizada. Porque quando a gente tem notícias factuais, investigações de corrupção, de Caixa 2, de laranja, de conexão com crime organizado, que chama milícia, desvio de verba, corrupção dentro dos ministérios, a gente vai dizer, tá vendo? A mídia golpista. Tá vendo? A mídia, porque estão dizendo as coisas que não deveriam ser ditas e que vão de encontro com a visão de mundo mágica que eu quero manter para mim. Porque deve estar muito difícil, né? Que, mais uma vez, só para a gente sempre balancear, né? Mais uma vez era uma tática do outro governo, né? De dizer de mídia golpista, é a mesma coisa, né? A imprensa está contra nós, está conspirando. Cansei de fazer manifestação de sindicalistas, enfim, com o presidente Lula, o então presidente Lula, na verdade com a presidenta Dilma, mas os ataques à imprensa já eram comuns, né? E declarados, inclusive, não era só ali no ambiente que não era transmitido, né? Nos bastidores, era declarado, né? E agora é a mesma coisa, né? Quer dizer, nada muda. A imprensa que tenta colocar luz sobre as coisas vira a culpada, né?
É como se você fosse aquele que diz. E o problema tá naquele que diz, não na coisa dita, ou não na coisa investigada. Então você vê que o nosso amor à fantasia, o nosso amor à visão de mundo, estruturação da realidade que a gente quer ter, ele é soberano. Então a gente não tem que partir da ideia de um sujeito que seria racional, livre, que está apto à conversa. Isso é uma premissa equivocada. Talvez a gente tenha que entender que a modernidade ela foi muito otimista no seu projeto iluminista. Na luz da razão, o iluminismo, a ideia de que, não é? Lembra as bases kantianas de uma subjetividade, razão e liberdade, que faz o livre-arbítrio? A gente foi otimista. O que a gente está percebendo agora é que o sujeito político, o sujeito que está aqui na rua, eu, você, os nossos amigos, as pessoas que postam coisas, que falam, que pensam, são sujeitos profundamente passionais, inconscientes, conflitantes, angustiados e que fazem uso de muitas bolhas e muitos véus e muitas defesas e muito ataque, contra-ataque, mentira, apego à mentira, que chama fake news, né? Que, enfim, manipulações, mentiras deslavadas de forma mais ingênua, de forma que a gente diz de má fé, mas é sempre um desejo profundo de tirar essa angústia de dentro de mim. Eu realmente quero acreditar que eu vou ter mais segurança, vou ter trabalho, vou ter dinheiro, vou ter paz. Pô, eu só quero fazer minha vida, só quero trabalhar em paz, só quero não morrer na esquina. Só quero voltar para casa vivo todo dia. É legítimo. Só que para isso acontecer, vai dar muito trabalho.